'Cause all of the stars are fading away. Just try not to worry, you'll see me someday. Take what you need and be on your way, and stop crying your heart out. Oi, meu nome é Damares, tenho 22 anos e eu tenho depressão. Bom, gente, hoje eu vim falar sobre um assunto muito sério, que é sobre a depressão. É um assunto a ser falado e ser tratado. Algumas pessoas precisam ouvir o que eu tenho para dizer. Desde muito pequena, a minha vida sempre foi muito complicada. Antes de eu nascer, né, minha mãe ela se casou com meu pai. Minha mãe se casou com meu pai, e meu pai ele era muito lindo. E ele era da igreja, né, ele pregava, tudo mais. Então, minha mãe era muito ingênua naquela época. Ela não prestou atenção em alguns detalhes. Depois que eles já estavam casados, minha mãe descobriu que meu pai ele era usuário de drogas. E ele usava muita droga. E ele várias e várias vezes tentou matar a minha mãe e, consequentemente, eu, que estava dentro da barriga dela. Não foi uma, duas, três vezes, foram muitas vezes. Por causa da... Ele estava muito drogado e aí acabava acontecendo isso. E minha mãe separou do meu pai, mas meu pai vinha me visitar sempre que ele podia. Ele vinha me visitar. Até os meus 6 anos, ele sempre vinha aqui em casa. E aí um dia, quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai chegou em mim e falou: Damares, papai vai viajar e volta daqui 2 semanas. Eu falei: tá bom, né? Daqui 2 semanas o senhor volta. E aí, meu pai, ele foi embora. E eu esperei as 2 semanas. E esperei 1 mês. E esperei 2, 3, 1 ano, 6 anos. E meu pai não voltou. Por muito tempo, essa era a lembrança que eu tinha do meu pai. Tá vendo esse gordinho aqui? Então, é meu pai. E essa gordinha aqui em cima, essa aqui, era eu. E por muito tempo, essa era a lembrança que eu tinha dele. E foi muito difícil pra mim, quando meu pai não voltou. Porque depois que minha mãe se separou do meu pai, um ano, 2 anos depois, ela se casou com um outro homem, que é o meu ex-padrasto. E ele judiava muito de mim. Quando minha mãe não estava olhando, ele me beliscava, ele me empurrava, ele dava croque na minha cabeça, sabe? Quando você fecha a mão assim, ó, e dá na cabeça da criança. Então, ele fazia isso comigo. E ele judiou muito de mim. E a gente mudava muito de cidade, porque ele não conseguia arrumar um emprego na cidade que a gente morava. Ele sempre tinha que arrumar um emprego numa cidade lá nos Cafundó do Juda, e a gente tinha que ir viajando, né? Quando minha mãe se casou com o meu padrasto, meu ex-padrasto, a gente se mudou pra Várzea Paulista. E lá foi a pior época da minha vida. Porque, como ele usava muita droga e estava sempre muito bêbado, ele sempre tentava me bater. E se minha mãe conversasse comigo, se ele visse minha mãe conversando comigo longe dele, ele ia e começava a falar um monte, e começava a querer bater em mim, e começava a falar que eu estava tentando destruir o casamento dele. Então, a minha mãe, para evitar que ele me ofendesse tanto, ela simplesmente se afastou de mim. E, tipo, não falava comigo enquanto ele estava em casa. Ficava com medo de acontecer alguma coisa comigo. Então, ela não falava comigo durante o dia. Eu aprendi a falar em Libras para poder conversar com a minha mãe, porque minha mãe era tradutora de Libras. Enfim. O meu padrasto, uma das coisas que ele adorava fazer era bater na minha cabeça. E houve épocas em que eu não conseguia deitar para dormir. De tão inchada que estava a minha cabeça e de tanto que doía os lugares onde ele batia. Eu tinha que dormir sentada. E eu não penteava meu cabelo, porque não dava para passar escova na minha cabeça. E foi muito difícil para mim. Nessa época, 30 amigos imaginários, eu ficava muito tempo sozinha no meu quarto, né, e tudo mais. Eu tinha que ouvir ele gritando com a minha mãe, ouvir ele chamando ela de um monte de nome. E ele vinha no meu quarto me chamar de prostituta, de biscate, de burra, de idiota, de tudo. Eu cresci ouvindo que eu sou burra, que eu sou incapaz, que eu sou prostituta, que eu não faço nada direito e que eu tenho que calar a boca. Isso foi muito complicado pro meu crescimento. A gente mudou para Marília de volta e aqui continua a mesma coisa. Ele ia na minha escola, me chamava de prostituta, ele batia em mim na frente dos outros, ele cuspia na cara dos meus amigos.
Na época do meu padrasto, os únicos amigos que eu ainda tenho são 3. De todos os amigos que eu fiz daquela época, eu só tenho 3 amigos que continuaram na minha vida depois dele. A minha vida ela tem a divisão, entendeu? Antes padrasto, depois padrasto. E devido a tudo isso, eu cresci com muitos problemas, muitas neuras, muitas coisas que me sufocavam, sabe? E por muito tempo eu acreditei que eu era burra. Na verdade, até hoje, de vez em quando eu tenho umas crises, assim, sabe? Umas recaídas. E a minha depressão, ela é enraizada em mim. E é muito difícil de me livrar dela. Porque foi uma coisa muito forte que aconteceu comigo durante toda a minha infância. Se eu não tivesse conversado com amigos meus quando eu me senti sozinha, eu não estaria aqui hoje. Por muitas e muitas vezes eu pensei em tirar a minha vida. E os meus amigos perceberam o que estava acontecendo e me puxaram de volta para minha realidade. Quantas e quantas vezes eu estava no fundo do poço e algum amigo meu me estendeu a mão quando eu achei que ninguém mais ia vir me salvar. Então, eu garanto para vocês, se vocês estão se sentindo sozinhos, se vocês acham que não tem ninguém por perto, eu sei que tem. Você só precisa levantar a sua mão, que a pessoa que tá ali vai te puxar para fora. Isso é uma coisa que eu prometo para vocês. Não se afoguem sozinhos. Não se fechem no mundo de vocês. Tem pessoas que se preocupam com você. Tem pessoas que realmente se importam, que estão dispostas a te ajudar. Mas você tem que deixar. Você tem que conversar, contar o que está acontecendo. Você não vai conseguir resolver seu problema sozinho. E você não vai resolver seu problema tirando sua vida, ou se automutilando, ou colocando na sua cabeça que você não presta, que você não serve pra nada e não vai fazer falta. Porque você vai fazer falta. E eu sou imensamente grata a todos os meus amigos que me ajudaram nas horas mais difíceis. Eu, graças a Deus, tenho, além desses 3 amigos que continuaram do meu lado depois de todo esse perrengue que eles passaram comigo e com meu ex-padrasto, eu ainda tenho outros amigos que me ajudaram demais. Eu não vou falar o nome de todo mundo, porque vocês sabem a importância que vocês têm na minha vida. Mas eu queria agradecer a cada um de vocês, porque vocês me ajudaram muito. É graças à paciência de vocês e à amizade de vocês que eu tô aqui. Então, muito obrigado. E você que tá se sentindo mal, sozinho, abandonado, para. Você não tá sozinho. E quando você achar que só tem escuridão e que você não tem mais por onde ir, continua andando pra frente. Porque toda escuridão tem fim. Assim como toda chuva passa, toda nuvem negra se dissipa. Você não tá sozinho.